Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Gente, meu nome é Wilson Araújo, e faço parte da equipe de professores aqui do Espaço Jurídico. Eu estou aqui nesse vídeo apresentação para apresentar a matéria que ninguém esperava, mas vai cair na LEP. Você já sabe qual é? Orçamento Público, que é regulado pelo direito financeiro. Gente, essa matéria não é difícil de se entender. Muita gente está fazendo, bicho, não vou conseguir entender. Vão conseguir sim. Agora, vocês vão ter que redobrar os esforços. A prova está aí. Será em abril, todo mundo sabe. A matéria vai cair. A matéria vai decidir essa aprovação. Vai decidir, Wilson? Como assim vai decidir a aprovação? Eu pergunto a você. Você já estudou para esse concurso português? Claro que já. Os português a gente estuda desde que entra no colégio. E direito administrativo para esse concurso já estudou? Também já estudei. E direito constitucional, já estudaram para esse concurso? Já estudamos. Raciocínio lógico, informática, eu estava no programa dos cursos e nós já estávamos estudando. E orçamento público? Já estudaram? Não. Então, o que vai acontecer? E o que aconteceu? A banca sabe que vocês estavam se preparando com esse programa. Será que foi por acaso que ela colocou orçamento público? Ou ela está querendo evitar um empate técnico de todo mundo? Todo mundo estudou português, direito administrativo e por aí vai, mas não orçamento. Porque certamente você ainda não estudou orçamento para esse concurso, não estudou não, porque não ia cair, ninguém ofereceu. Então, gente, essa matéria ela vai definir a sua aprovação. Não que orçamento é mais importante do que... Não é isso não. Se você zerar em português e fechar orçamento, não passa do mesmo jeito. Agora imaginem que os candidatos estão naquele empate técnico. E quem vai desempatar esse jogo é orçamento público. E eu estou aqui para isso. No curso que eu estou aqui apresentando no Espaço Jurídico, eu vou seguir o programa que vocês vão ver agora com um pouco de um comentário na tela. Bem, esse é o nosso concurso, né? Vocês vão trabalhar ali dentro, no Palácio Joaquim Nabuco, ALEP 2014. O nosso programa está no edital. Vamos ver. Olha só. Direito financeiro, competência e objeto, competência legislativa, normas gerais e específicas. Começaremos conceituando o direito financeiro, que é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. E é justamente essa atividade financeira composta de receita, despesa, orçamento público e a dívida pública, que eu vou detalhar no nosso curso. A visão jurídico-legal que temos que ter dessa matéria obedece à seguinte sequência. Vejam que a pirâmide, ela colocou em seu topo a Constituição Federal como deveria ser. Logo abaixo, duas leis complementares. A Lei 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois de obedecer a essas leis, é que o PPA, a LDO e a LOA, que são leis orçamentárias, deverão ser elaboradas. Há uma integração, há uma compatibilidade necessária e obrigatória entre essas leis. Também veremos, nessa primeira fase, a competência legislativa e o papel do município em relação ao direito financeiro. A quem compete criar normas do direito financeiro? Compete somente à União? Compete à União, aos estados e aos municípios? Compete somente à União e aos estados? De que forma? Veremos isso no curso. Uma outra competência, agora, é a competência em matéria orçamentária. Ou seja, quem deve iniciar o processo orçamentário? É o presidente, é o governador, é o prefeito? São os chefes dos executivos federais, estaduais ou municipal? Presidente, governador, prefeito? De quem é a competência para iniciar o processo orçamentário? Cabe delegação ou não cabe delegação? Tudo isso será discutido. No segundo ponto, falaremos especificamente sobre orçamento público, natureza jurídica, as leis orçamentárias, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e o Plano Plurianual. Vamos entender qual foi o modelo que a Constituição Federal de 88 arranjou para o sistema orçamentário brasileiro. Por que o PPA é estratégico? Por que a LDO é um planejamento tático? E por que a Lei Orçamentária Anual é um planejamento operacional?
Quais foram as novidades da Constituição Federal? Quais as características de cada uma dessas leis orçamentárias? E quando eu chegar dentro da Lei Orçamentária Anual, que é aquela que operacionaliza as ações, vamos ver que ela tem sentido formal. E o que significa? Veremos no curso. É uma lei temporária, é uma lei ordinária e é uma lei também especial. Tudo isso será visto. Depois partiremos para os princípios que representam as regras que balizam todo o processo de elaboração, controle e execução do orçamento. Veremos que esses princípios têm como origem ou a Constituição Federal, ou a Lei 4320/64, ou a doutrina. Trabalharemos bastante em cima da regra geral e das exceções quando o princípio admitir. Já o processo legislativo, também ponto do nosso edital, ele diz respeito às etapas, às fases que percorrem principalmente a lei orçamentária, desde sua elaboração até o seu controle e avaliação. Vamos destacar cada fase. Vamos detalhar a elaboração, o estudo e aprovação, a sanção e publicação, execução e o controle e avaliação. Também veremos no nosso curso. Na sequência, virá a Receita Pública, onde estudaremos as suas classificações, como o que são receitas originárias e derivadas, e os estágios que a receita, que é o ingresso, deverá percorrer. Os ingressos representam entrada de recursos, podendo ser orçamentário ou extra-orçamentário. A partir daí, os outros conceitos surgirão. A despesa pública, que é o item 6 da nossa sequência, que está no edital, tratará da classificação, dos estágios da despesa, da programação financeira e do regime contábil da despesa. Também falaremos sobre essas duas classificações da despesa, sendo ela orçamentária ou extra-orçamentária. E enfatizarei bastante os estágios, que pela lei são empenho, liquidação e pagamento. Logicamente que vamos abrir um mundo de informações em cada um desses estágios. Sabendo desse assunto de despesa pública, teremos condições de aprender e de entender o que são restos a pagar. Os estágios, colocados aqui de outra forma, são fixação, empenho, liquidação e pagamento. Ou seja, a despesa ela percorre fases até que o numerário saia do cofre público e chegue às mãos dos credores. Bem, para que isso aconteça, os estágios são obrigatórios, no caso da despesa orçamentária. Agora imaginem que uma despesa foi fixada, foi empenhada, foi liquidada, mas não foi paga. Ou se ela foi fixada, empenhada, não foi liquidada e nem foi paga. A partir daí é que vamos entender o surgimento da obrigação chamada de restos a pagar. No item 8, veremos o mecanismo que possibilita a retificação, a alteração da LOA durante a sua execução, chamado de créditos adicionais. Trabalharemos bastante conceituando, definindo, caracterizando as modalidades, que atualmente são 3: suplementar, especial e o extraordinário. Cada um com uma finalidade, gente. O suplementar para o reforço, o especial para se criar uma nova dotação e o extraordinário para ser utilizado em situações de emergência, de urgência. Também foi contemplado no edital, e no meu item é o item 9, as despesas de exercícios anteriores. Veremos como um fato gerador pode acontecer em um ano e não haverá, mesmo o fato gerador acontecendo, não teremos o empenho, a liquidação e o pagamento, somente o fato gerador. O reconhecimento desse fato gerador no exercício seguinte é que vai gerar o assunto, despesas de exercícios anteriores, que será empenhada, liquidada e paga no exercício do reconhecimento, não no exercício do fato gerador. E sendo empenhada no exercício do reconhecimento, teremos aí uma despesa orçamentária, que difere do RP, que é uma despesa extra-orçamentária. Por que isso? Veremos. Já o item 10 tratará da dívida ativa. Não confundam dívida ativa com dívida passiva. A dívida ativa são valores a receber que o Estado tem. A dívida passiva são valores a pagar. Mas como e quem inscreve a dívida ativa? E quando ela é recebida, que receita ela irá gerar? Por quanto tempo a dívida ativa poderá ficar no patrimônio? E em que local do patrimônio? E o que fundamenta a dívida ativa? Veremos também
no nosso curso. O item 11 trata das vedações, que eu vou buscar dentro da Constituição Federal, vedações selecionadas para a prova e que muita gente está se enrolando por aí. Bem, e para fechar, vamos ver de uma forma ampla a Lei 4320/64 e eu vou destacar os principais artigos da LRF. Sou capaz de apostar que eu vou colocar essa questão para dentro. Não vamos estudar toda a LRF, nem se preocupem. Eu sei quais os artigos a banca costuma cobrar. Veremos a diferença entre a 4320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto a Lei 4320/64 é uma lei que ensina, que mostra como se controlar e como se elaborar balanços e orçamentos, a LRF será tratada como um código de conduta para os administradores públicos que passam a obedecer normas e limites para administrar as finanças, prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade. E assim, gente, eu vou conduzir a parte teórica do curso. E ao final de cada módulo que eu apresentei, teremos questões da Fundação Carlos Chagas. Então é teoria e questões, para fixar mesmo, para não perdermos uma questão sequer na prova. E vocês vão ver, toda a parte de orçamento público que veremos aqui vai estar na sua prova. Acreditem e depois me cobrem. Então esse é o curso que eu montei aqui no Espaço Jurídico para ajudar na sua aprovação. Olho vivo na matéria, orçamento público. Ela vai definir o concurso da Alep e você vai estar dentro. Valeu e até o curso. Até lá.